Salve, salve galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Agora nós vamos falar sobre a banca Cotec. É, é interessante a história dessa banca, porque na realidade não foram muitos alunos que me pediram, não. Mas a pessoa que trabalha comigo falou: olha, tem muita gente pedindo essa banca, então não foi diretamente a mim, lógico que foi indiretamente, né? Foi a mim, mas foi de forma indireta. Então a minha sócia aqui que falou assim: olha, eu não consigo olhar tudo da parte Instagram e tal. Então eu tenho um grupo de apoio que me ajuda nesse aspecto, né? Aí só a parte de português mesmo, né? Que eu tiro as dúvidas, mas sobre outros assuntos, que não seja especificamente tirar dúvidas de gramática, de interpretação e tal, o pessoal me ajuda. E assim, olha, há muitos pedidos, né? Sobre a banca Cotec. Então, sobretudo no Instagram. E aí, estamos aí, né? Deve ser o pessoal lá de Minas, porque o Cotec, né, a mineradinha, a galera bacana lá de Minas. Essa banca eu acho que só encontrei provas para os municípios de Minas Gerais. Bom, vamos lá, vamos falar sobre a banca. Interpretação de texto, as questões são muito tranquilas, muito tranquilas. A prova é muito bem feita. Você vê claramente que quem faz a prova tem muita preocupação de não haver recursos. Então eles não se metem em conflito, não se metem em confusão, não fazem questões dúbias. Tá? A prova é muito bem confeccionada e até trabalhosa, ela é bem escrita, ela é bem redigida, ela se aprofunda em elementos da gramática. A parte de interpretação de texto é bem simples, porque eu acho que eles têm a preocupação de, olha, vamos fazer uma coisa que eu quero que você, eu quero tirar do meu aluno, eu quero saber realmente se aquele candidato entendeu o que o texto disse. Então, a cobrança é uma cobrança tranquila, ela é bem, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é objetiva, ela é perfeita. Assim, eu não tenho críticas em relação a essa banca. Identificação. Se um termo está sendo utilizado no sentido denotativo, oficial, previsto pelos dicionários, ou conotativo, figurado. Significado de palavras, de expressões, e lembrando sempre que o significado dessas palavras, dessas expressões, ela é contextualizado, é contextual, né? Então o significado é contextualizado, não tem como fugir disso. Né? Então ele quer saber o significado daquela palavra, mas dentro daquela situação, dentro daquele contexto. Cara, muita questão de análise morfossintática, muita questão. Entendeu? Qual é a classe gramatical, qual é a função sintática, a crase vem do que. Então, eles fazem muitas questões em que eles pegam um texto ou um fragmento de um texto. Aqui eu acho que eu peguei umas 3 questões desse estilo. E aí tecem questão sobre a classe gramatical de um termo, sobre a função sintática, sobre o emprego da conjunção, sobre colocação pronominal, sobre a regência, sobre a crase. Então são vários comentários da gramática de uma forma geral. Pontuação, tá? Muita questão envolvendo semântica, sobretudo identificação dos conectores. Isso tanto em questão isolada como em questão daquelas questões de análise. Que eles pegam um termo, como eu falei, em análise morfossintática, eles colocam assim 1, 2, 3, 4, 5, acho que às vezes até 6 itens. Quais são certos? 1, 2 e 4, 1, 3 e 5. Isso envolve tudo, inclusive o emprego de conectores. Tá. Figuras e funções de linguagem, mas mais de funções de linguagem. Descobre muito funções de linguagem. Metalinguística, função referencial, função fática e assim vai. Concordância tanto verbal quanto nominal e flexão verbal. Concordância é uma coisa, concordância verbal é uma coisa, flexão verbal é outra. Eles gostam de saber também se o verbo está flexionado corretamente ou incorretamente. Então, por exemplo, se eles expôssem o material, esse erro não é de concordância, é de flexão verbal. Porque expôssem estaria em tese no plural, lógico que não existe esse verbo, está errado. E todos estão no plural, então o erro não é de concordância, o erro é de quê? De flexão verbal. Flexão verbal, de conjugação verbal, o verbo está conjugado erradamente.
Então você vai encontrar questões de concordância, uma concordância errada. Por exemplo, se eles expusesse, aí é erro de concordância, porque ele está no plural e expusesse está no singular. Agora, a forma verbal expusesse existe. Não é erro de flexão, de conjugação, é erro de concordância. Mas você encontra os dois. Concordância, tanto verbal quanto nominal, e verbo. Até a questão que eu trouxe é até interessante, porque mistura concordância e regência. Tá? Concordância e regência estão vindo juntos numa questão. Pontuação, aparece duas vezes, né? Também você cai em questões envolvendo pontuação, porque o porquê. Sobretudo aquelas questões, repito, de análise morfossintática. Crase, regência, como nós falamos, colocação pronominal, mais nessas questões de análise morfossintática, questões de ortografia, uso do senão junto, senão separado, uso do porquê, e assim vai. Tá legal? Ortografia, regras de acentuação. Então, tudo isso aí é explorado pela banca. Bom, então vamos agora para as questões, né? Então, nós temos um texto, beleza? E aí, olha só como é que eu falo, como é que as questões são simples de interpretação. O texto é grande, é longo e tal, ele nem é tão grande. Mas você vê que eles têm a preocupação de não fazer uma coisa que gere dúvidas, que gere recurso. Então, por exemplo, vamos lá, o índice de brasileiros que não praticam qualquer atividade física é de 47%. Então, apesar das vantagens, 47% dos brasileiros são sedentários. Então, se são sedentários, realmente não praticam exercícios, não praticam atividade física. Certo. O índice de brasileiros mais jovens que praticam atividade física é 16%. Olha só, mais jovens, só 16%. Olha que absurdo. Pior que está certo, olha lá o que o texto diz. E esse número de sedentários aumenta, pois apenas 16% de pessoas nesse grupo, da faixa etária mais jovem, praticam algum tipo de exercício. Ou seja, cara, só 16% dos jovens brasileiros praticam exercício. Certo? 3. A prática de atividade física traz benefícios exclusivamente, olha essa palavra aqui, gente, exclusivamente à saúde física. Certo? Mas olha lá, os benefícios apontados pela atividade física não são poucos. Vão desde a melhora do condicionamento físico, passando pelos impactos na saúde mental. Na saúde mental. Então, olha lá, então não é só a saúde física, é a saúde mental também. Assim, estar em contato com o esporte ou atividade física regular nos traz bons resultados físicos, psicológicos, além de nos conectar com o mundo, com a gente mesmo. Então, não está restrito à saúde física, saúde psicológica, mental, o fato de nos conectar com outras pessoas, o fato de nos conectar conosco. Né? Então, por causa da palavra exclusivamente, esse item 3 está errado. Item 4. A prática de um esporte ou atividade física contribui para a socialização. Foi exatamente aquele momento que eu falei, olha, e também nos conecta com o mundo. Se nos conecta com o mundo, lógico, contribui para a socialização. A prática de atividade física não é recomendável para pessoas hipertensas. Não, olha lá. Os benefícios apontados não são poucos, vão desde a melhora do condicionamento físico, passando pelos impactos na saúde mental e na prevenção de doenças como diabetes e hipertensão. Então, sim, a atividade física ela é recomendável sim para quem tem hipertensão. Então, ela ajuda a prevenir doenças como hipertensão. Então, o item 5 errado. Você vê que é uma banca que tem a preocupação de fazer, olha, o que está escrito aqui? Você interpretou direitinho o que está escrito aqui no texto? Pronto, a gente não vai criar conflito. Eu quero que você interprete de forma correta e tranquila. Então, 1, 2 e 4 estão certos. 1, 2 e 4. Beleza?
Maravilha, resposta letra B de bola. Questão 2. A expressão virar a chave. Olha que questão bacana, cara, que questão bonita. Foi usado em que sentido? Tá? Então, virar a chave. O que significa virar a chave? Tá, acho que está logo aqui. Tem que só achar onde é que está escrito o termo. Mas virar a chave quer dizer, por exemplo, é curioso que essa expressão virar a chave é muito utilizada no ambiente de futebol, por exemplo. Um clube qualquer está jogando o Campeonato Brasileiro e está jogando ao mesmo tempo a Libertadores. Aí acabou de jogar o Campeonato Brasileiro, a preocupação é o Campeonato Brasileiro. Mas durante a semana vai jogar a Libertadores. Aí ele fala assim, a gente tem que virar a chave, ou seja, tem que mudar o pensamento, tem que mudar a nossa preocupação. Então, tem essa ideia, né, de mudar a chave, de mudar o foco. Legal? Então, tá aqui, ó, encontrei inclusive o fragmento. Então ele está falando aqui, apesar das vantagens, 47 dos brasileiros são sedentários e esse número cresce na faixa etária mais jovem, pois apenas 16% praticam algum tipo de exercício. Se você está nesse grupo, assim como eu admito, que tal virar a chave? Ou seja, se você está nesse grupo dos 47%, dos sedentários, né? Se você está no grupo dos sedentários, pessoas que não praticam esporte, que tal virar a chave? Que tal mudar e sair daqui com os planos para 2023? Ou seja, deixar de ser sedentário para praticar algum tipo de atividade física. Então, o virar a chave tem esse sentido. Como eu falei, não é? Desde o ambiente de futebol, que eles utilizam essa linguagem figurada. Certo? Essa linguagem figurada. Beleza? De mudança de foco, mudança de preocupação. E virar a chave no sentido de mudança de atitude mesmo. Mudança de atitude. Você que levava uma vida sedentária, passa a praticar algum tipo de atividade física. Então, a ideia de mudança. A questão número 3, eu, de alguma maneira, eu já respondi. Porque ele pergunta sobre virar a chave novamente. Gente, virar a chave no sentido literal é pegar uma chavezinha, pegar uma chave e virar a porta. Como eu, por exemplo, acabei de fazer aqui. Eu tenho que trancar a porta porque minha cachorrinha abre a porta, né? E ela tentou abrir a porta agora. Então, virar a chave significa exatamente isso. Tá legal? Agora, o virar a chave nesse contexto significa mudança, né? Como a gente acabou de ver na questão anterior. Mudança, uma mudança de atitude. Quer dizer, a expressão virar a chave tem um significado completamente diferente daquele literal. Então, quando se fala aqui em literal e denotativa, literal e denotativa significa a mesma coisa. Se você for, né, parar e pensar, o que significa virar a chave? Virar a chave significa você ir até a porta e, pum, virar a chave. Mas o sentido de virar a chave não é esse do contexto. No contexto significa mudança, uma transformação na sua vida. Certo? Você agia de uma maneira e passa a agir de outra. Então ele está no sentido não denotativo, está no sentido conotativo figurado. Ah, Rosenthal, não aparece a expressão. Mas tem uma palavrinha que se aproxima muito disso. Irônica. Não, você não está usando o deboche aí. Não. Tá? A ironia é como se alguém chegasse para mim e falasse assim, Rosenthal, você é tão magrinho. Aí é uma ironia, você está debochando. É óbvio que quem me conhece sabe que eu não sou magro. Então, não está no sentido irônico, debochado. Pejorativo, quando você utiliza uma expressão pejorativa, a sua intenção é você fazer uma crítica àquilo ali. Uma crítica, às vezes, debochada. Então, por exemplo, dependendo do contexto, quando você fala assim, você é tão magrinho, isso, além de uma ironia, pode ser uma expressão pejorativa, mesmo de deboche, de escárnio, de falar mal, né? Então, a expressão pejorativa tem sentido, e não é. O virar a chave teria um aspecto absolutamente positivo, não negativo. Tá? E sim, o termo está sendo utilizado no sentido metafórico. Tá? Quando você, né, vira a chave, sobretudo para abrir, você está abrindo um novo horizonte.
Então você está saindo de um ambiente e entrando em outro. Então há uma ideia de mudança, de transformação. Então você abriu, né, virou a chave, ou é para abrir ou para fechar. Mas o sentido, ele nasce, esse sentido figurado, conotativo, metafórico, nasce no sentido de abrir. Porque quando você abre uma porta, você está saindo de alguma coisa e entrando em outra. Está saindo de um ambiente e entrando em outro. Então é como se você passasse por algum tipo de mudança, de transformação. Então, porque a metáfora é uma comparação sem o conector comparativo. Então, vamos virar a chave? Quer dizer, olha a ideia da metáfora, da conotação aí. Qual é a metáfora? A comparação que existe na transformação de uma atitude, né? A ideia de transformação que existe na atividade, na vida humana, da transformação de você não praticar uma atividade física para praticar uma atividade física, o fato da transformação de você sair de um ambiente para o outro. Daí nasce essa expressão, com esse sentido metafórico, conotativo, figurado. Beleza? Maravilha. Olha só essa questão número 4, ela é muito legal, cara. Os dois usos do pronome nós comprovam que esse pronome pode exercer tanto a função de objeto direto como objeto indireto. Eu sempre falo, quero saber a função sintática do pronome oblíquo, nós é o pronome oblíquo, me, te, nós, ele, ou ao, as, substitui por esse menino. Substitua por esse menino. Tá legal? Se tiver que aparecer preposição, vai aparecer. E é o que acontece aqui. Assim, estar em contato com o esporte ou atividade física nos traz, olha lá, estar em contrato traz a esse menino, olha lá, o nós aqui está engolindo a preposição a, olha lá que lindo, tá realmente está engolindo a preposição a. Traz o que? Bons benefícios. A quem? A esse menino. Bons benefícios é objeto direto, complementa a ideia do verbo trazer sem preposição. A esse menino complementa a ideia do verbo trazer com a preposição a. Essa preposição a estava estava inserida no pronome oblíquo nós. O pronome oblíquo, de uma forma geral, ele pode engolir a preposição. Os únicos que não engolem nunca a preposição são os pronomes oblíquos ou ao, as. Os outros podem engolir, sim. Tá? Podem. O lê sempre engole preposição. Lê e lê sempre engolem. Sempre tem a preposição inserida no lê ou no lês. Os outros, me, te, nós, podem estar substituindo um termo preposicionado ou não. Podem. Depende do contexto. Por isso que eu peço para que vocês substituam por esse menino. Se tiver que aparecer a preposição, como nesse caso apareceu, tá? E o pronome oblíquo estava exercendo a função de objeto indireto. Mas se não tiver que aparecer, não vai aparecer, como eu vou mostrar para vocês. E também nos conecta, que é o pronome oblíquo nos na estrutura, também conecta esse menino. Olha lá, nesse caso, olha lá, o verbo conectar, quem conecta, conecta alguém. O verbo conectar é transitivo direto. Olha lá, agora o pronome oblíquo nos nessa frase, nessa sequência, já não está mais substituindo um termo preposicionado. Também conecta esse menino, objeto direto. Olha que lindo, gente. Então, no primeiro caso, o pronome oblíquo nos substitui um termo preposicionado. No segundo caso, não, o termo não é preposicionado. Certo? A próclise no trecho e também nos conecta é facultativa e poderia ser substituída pela ênclise. Não. Também é advérbio. O advérbio atrai obrigatoriamente o pronome oblíquo. A próclise é obrigatória. E observe aquilo que eu falei. Você encontra muita questão de colocação pronominal, de regência, de concordância nos comentários morfossintáticos. Eu não me lembro de ter visto uma questão de colocação pronominal isolada. Mas assim, você encontra num comentário como esse aqui. O nosso comentário está errado porque você não pode usar a ênclise. A próclise aqui é obrigatória. O termo assim funciona como elemento de coesão e dá a ideia de conclusão. Introduz uma ideia de conclusão, sim. Portanto, é porque não estamos com o texto aqui completo. Portanto, então... Aliás, estamos sim, né? O texto está aqui, perdão. Aqui.
Olha como é que é a ideia de conclusão. Ele está falando que é costume e tal. Os benefícios são muitos, inclusive servem para prevenção de doenças. Portanto, estar em contato com o esporte é fundamental, nos traz bons resultados. Olha ela. Portanto, logo, por conseguinte, olha a ideia de conclusão em relação ao que foi escrito no parágrafo anterior. Então, item 3, certo. Item 4. O pronome isso, tá? Funciona como um termo anafórico, uma vez que retoma o que foi referido anteriormente. Vamos lá. Aqui, ó. Assim, estar em contato com a atividade física, com o esporte, atividade física, nos traz bons resultados físicos e psicológicos, também nos conecta com o mundo e com a gente mesmo. Isso acaba se tornando um caminho para alinhar seus objetivos. Ou seja, o pronome isso está se referindo a tudo que foi mencionado no período anterior. Esse fato de você praticar algum tipo de atividade, isso é bom para a saúde mental, para a saúde física, para a saúde psicológica, além de nos conectar com o mundo. Esse fato todo acaba se tornando um caminho para alinhar os objetivos do cotidiano. Sim. Então isso é... Cadê? Ele é anafórico. Anafórico é quando faz referência ao termo anterior. No caso, faz referência ao período anterior inteiro, a tudo que foi mencionado no período anterior. Beleza? Maravilha. E o item 5. Os travessões podem ser substituídos por vírgulas ou parênteses com igual correção, sem que houvesse alteração de sentido. Gente, o aposto pode estar isolado por vírgulas, travessões ou parênteses. O emprego de travessões é perfeito, mas eu poderia tranquilamente colocar isso aqui entre parênteses ou entre vírgulas. Então, a substituição dos parênteses por travessões ou vírgulas não gera qualquer problema. Qualquer problema. Maravilha. Então, o único errado é o 2, né? O único errado é o 2, certo? Porque o também atrai o pronome oblíquo. Eu não poderia usar ênclise de jeito nenhum. Ênclise, que é o pronome oblíquo depois do verbo. Só posso usar próclise, que é o pronome oblíquo antes do verbo. Você vê, o pronome oblíquo nos vem antes do verbo. A ênclise seria conecta-nos. Conecta hífen nos. E não pode, por quê? Porque o advérbio também atrai o pronome oblíquo. Beleza? Maravilha. Então, só o item 2 está errado. 1, 3, 4 e 5 corretos. Questão número 5. Aqui ele pede, olha lá, o valor semântico do conector, da conjunção como. Olha lá. Em aeroportos e outros espaços públicos, pessoas com telefones celulares equipados com fones de ouvido ficam andando para lá e para cá falando sozinhas, em voz alta, como esquizofrênicos paranoicos. Olha lá. O que o autor está fazendo? Ele está comparando essas pessoas que ficam andando nos aeroportos com celular, com fone no ouvido, falando sozinhas, né? Na realidade, elas estão falando com pessoas no celular. Mas para quem está olhando, parece que elas estão falando sozinhas. Elas ficam... E aí, na realidade, o que ele está fazendo? Ele está comparando essas pessoas que agem dessa maneira, tá, com os esquizofrênicos paranoicos. E essa conjunção como aqui faz justamente esse elo, né? Estabelece essa comparação entre as pessoas que se comportam dessa maneira com as pessoas que seriam os esquizofrênicos paranoicos. E o como aqui, repare, tais quais. Gente, se o como é sinônimo de tais quais, é muito evidente o sentido de comparação. Beleza? Maravilha. Olha lá. Questão número 5. Você tem um texto e aí ele faz... Você vê que o comentário de uma... Não precisa nem olhar o texto todo. Ao explicar o significado, olha lá, ao explicar o significado da expressão quieting, o escritor faz uso da função de linguagem denominada... Gente, você não precisaria nem ler o texto. Funções de linguagem são exatamente essas aqui. Tá? Você ainda tem a função poética. Legal? Numa posse da semana passada, também teve aquela Banco Sousandrade, também teve uma questão de funções de linguagem, e a resposta era a função referencial. Se eu não me engano, era a função referencial? Era.
Acho que sim. Bom, não me lembro. Você teria que olhar lá. Mas esse aqui é, claro, o caso de função metalinguística. O que é a função metalinguística? Quando você utiliza uma determinada arte, uma determinada ciência, para explicar a si própria. Então, por exemplo, quando você vai ao teatro e vê uma peça de teatro em que o tema da peça de teatro é o próprio teatro, é o teatro falando sobre o teatro, isso é metalinguística. Quando você vai ao cinema, né, você vê um filme em que o tema do filme é o cinema. Por exemplo, tem um filme que é maravilhoso, que eu adoro, que se chama Rosa Púrpura do Cairo, que é a história de uma pessoa que vai muitas vezes ao cinema, até que chega um determinado momento, um personagem vai e começa a interagir com a pessoa. Então, quando é o cinema falando sobre o cinema, isso é metalinguagem. É uma das músicas que sou mais apaixonado na vida, que chama Certas Canções, do Milton Nascimento. Olha lá, é uma música falando sobre música. Certas canções, o título da música é Certas Canções. Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece, como não fui eu que fiz. Então é a música falando sobre a música. E quando você utiliza a língua para explicar a si própria, tá legal? É o que ele está fazendo. Ele começa o texto. Aliás, o enunciado já fala isso. O texto está explicando o significado de uma palavra que faz parte da língua. Quer dizer, é a língua sendo utilizada para explicar um elemento da própria língua. Tá? Ou a língua, no caso aqui, né, como se trata de uma palavra inglesa, de uma expressão inglesa, é a língua sendo utilizada para esclarecer, para explicar o significado de uma expressão de uma outra língua, mas de uma determinada maneira é a língua sendo utilizada para explicar a língua. Quando a língua é utilizada para explicar a língua, isso é função metalinguística. Tá? Ela está sendo utilizada para explicar a si própria. É o que acontece, inclusive, no início do texto. Você vê que ele começa falando sobre o termo. O termo em inglês, quiet quitting, surgiu durante a pandemia, período em que muitos empregados começaram a pedir demissão de seus empregos em busca de uma vida mais equilibrada. A expressão que em português poderia ser traduzida como demissão silenciosa é usada quando uma pessoa decide permanecer em determinada empresa sem jogar a toalha de vez, mas reduzindo a pressão, tal. O conceito, então ele passa o tempo inteiro explicando o sentido da palavra, o sentido da expressão. Isso é função metalinguística. Beleza? Maravilha. Então você já sabe que é um assunto que vocês devem estudar caso faça concurso organizado pela Banca Cotec. Beleza? Questão número 7. Olha lá o que eu falei. Mais uma vez, questão de comentários morfossintáticos. O sinal indicativo de crase foi usado facultativamente devido à presença do pronome possessivo. Bom, vamos lá. O que compete a alguém. Aí a preposição a é obrigatória porque o verbo competir exige a presença da preposição. Só que o pronome possessivo sua, aliás, antes de pronome possessivo, o emprego do artigo é opcional. Você não é obrigado a usar o artigo, ou seja, a preposição a é obrigatória. O artigo a é opcional. Para que haja crase tem que haver dois as. Um é obrigatório, o segundo é opcional. Eu poderia ficar somente com a preposição a. Então, eu posso dizer que o uso da crase foi usado facultativamente? Sim. Facultativamente, opcionalmente. Eu não seria obrigado a usar. Perfeito. Perfeito. Olha lá, questão de colocação pronominal de novo. De novo. Certo? Em comentários morfossintáticos. A gente já viu isso numa questão anterior. Beleza? Olha lá. Que se dedica à quantidade do esforço. O que, no caso aqui, é um pronome relativo à quantidade de esforço, do esforço que se dedica ao trabalho, o qual se dedica ao trabalho. É a qual, hein? Porque dedica-se à quantidade de esforço ao trabalho. Então, na realidade, o antecedente é a quantidade. Mas, de qualquer forma, qualquer que seja o que, no caso aqui é um pronome relativo, mas qualquer que seja o que, atrai o pronome oblíquo. Certo? O usado em somente o que compete é um artigo definido. Não é. Não é um artigo definido. O aqui, o conceito, seria um artigo definido, porque conceito é um substantivo.
Tá legal? Então o artigo determina o substantivo conceito. Só que, e fazer somente aquilo que compete. Eu tenho o antes do que. Eu tenho o antes do que. E eu substituo esse o por aquilo. Esse o aqui é um pronome demonstrativo. E, inclusive, esse que aqui, por conta disso, é um pronome relativo. O, a, os, as, antes do que. E eu consigo substituir esses o, a, os, as por aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas. Esses o, a, os, as serão pronomes demonstrativos. E o que é pronome relativo. Os que estudam passam. Aqueles que estudam passam. Tem os antes do que. E eu substituo esse os por aqueles, pronome relativo. Tá legal? Perdão, o que é pronome relativo e o os é pronome demonstrativo. Então ele não é um artigo definido. Ele é um pronome demonstrativo. Item 2, errado. Aliás, é o item 3 errado. Perdão, item 3. Item 4. Está relacionado com a prática. Cara, que questão legal, cara. Que questão bacana. Olha lá, questão de crase cobrada dessa maneira. Olha lá, dentro de um item, no comentário morfossintático. A preposição com poderia ser substituída pela preposição a. Sim, o que está relacionado com alguma coisa, ou quem está relacionado a alguma coisa. Então, relacionado tanto pode reger a preposição com, como pode reger a preposição a. Relacionado com alguma coisa, relacionado a alguma coisa. Só que como o termo é o seguinte, é prática é um substantivo feminino, é a prática, eu tenho que somar esse elemento. Tá? Na frase original eu tinha a preposição com a prática. Se eu substituir a preposição com pela preposição a, eu tenho que somar a preposição a esse artigo a que já existia, o que vai gerar a crase. Perfeito. Lindo item, lindo. Nos dois casos, nos dois usos, a palavra que foi empregada como pronome relativo. Sim, foram empregados com pronome relativo. Tá? Como aqui o primeiro a gente já viu. Cadê? Aqui, ó. Reduzir a quantidade de esforço que se dedica ao trabalho, dedica-se à quantidade do esforço ao trabalho. Tanto é o que eu substituo o que por a qual. E esse segundo que aqui também é pronome relativo, como eu acabei de falar. Quando eu tenho o, a, os, as, antes do que, o, a, os, as. Tá? Eu vou até apagar aqui para facilitar a visualização. Eu tenho o, a, os, as. O, a, os, as. Antes do que. E eu substituo esses o, a, os, as por aquilo. Aquele, aqueles. Certo? Aquela, aquelas. Esses o, a, os, as são pronomes demonstrativos. E o que é pronome relativo? E o detalhe, todo pronome relativo tem um termo antecedente. Todo pronome relativo tem um termo antecedente. Quando você tiver o, a, os, as antes do que, eu substituir esses o, a, os, as por aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas, esses o, a, os, as serão demonstrativos e o que é relativo. Sendo que o detalhe, o antecedente do relativo é justamente o próprio demonstrativo. Por exemplo, não vi as que saíram. Não vi as que saíram. Eu tenho as antes do que. Eu consigo substituir esse as por aquelas. Não vi aquelas que saíram. Esse as aqui é pronome demonstrativo e o que é pronome relativo. O antecedente do que é justamente esse as. O antecedente do que nessa frase é justamente o próprio pronome demonstrativo. Quando você tem demonstrativo e relativo juntos, o antecedente será sempre o pronome demonstrativo. O antecedente do que? Então, os dois, se é pronome relativo, tem que ter antecedente. Se é pronome relativo, tem que ter antecedente. Beleza? E no caso de demonstrativo e relativo juntos, o antecedente é sempre o demonstrativo. Então, acho que só o trecho está errado, né?
É isso mesmo. Só o trecho está errado. É 1, 2, 4 e 5, letra D de dado. 8. Questão de flexão verbal. O que eu falei, aqui a questão não é de concordância. As pessoas acreditam que negros têm, né? Pelo amor de Deus, tem, com acento. As pessoas desrespeitarem os direitos humanos não me surpreende. Se você colocar a frase na ordem direta, você vai entender com facilidade. Não me surpreende as pessoas desrespeitarem. Não me surpreende as pessoas desrespeitarem. Desrespeitarem é até flexionado no infinitivo pessoal. Tá? Tá correto, perfeito. Letra B. Os entendidos dizem que quando eu ver aquela flor... Não, isso aqui é o verbo ver no futuro subjuntivo. É quando eu vir aquela flor. Se eu te vir amanhã, se nós nos virmos amanhã. Tá? Os mais pobres só garantirão seus direitos se fazerem pressão, não. Se fizerem pressão. Futuro do subjuntivo do verbo fazer. E a letra E, o ideal se todos se mantessem. Não, o verbo manter se deriva do verbo ter. Se ontem eu tivesse, se ontem eles tivessem, se ontem eles se mantivessem. Questão 9, questão de ortografia, sobre o emprego do porquê. Beleza? Eu não fui à festa porque estava doente. Porque, já que, visto que, uma vez que. Quando eu substituo o porquê por já que, visto que, uma vez que, dado que, esse porquê junto sem acento. Então pode ser a letra A, pode ser a letra C. Elimino a E, a D e a B de bola. Eu não fui à festa da empresa, certo? Estava doente e não entendo por que isso está sendo criticado. Não entendo por que eu consigo encaixar a palavra razão. Por que razão isso está sendo criticado por todos? Se eu consigo encaixar a palavra razão, isso aqui é uma interrogativa. Gente, isso aqui é uma interrogativa indireta. Nem todas as interrogativas vêm com pontos de interrogação. Existem as interrogativas diretas que vêm com pontos de interrogação, que é o caso seguinte. Por que falam todos sobre isso? Por que falam todos sobre isso? Mas, de novo, cara, é interrogativa, você consegue encaixar a palavra razão depois. Por que razão falam todos sobre isso? Legal? Então os dois porquês são separados, e os dois são interrogativos. A única diferença é que é uma interrogativa indireta, que é que não vem com ponto de interrogação, está vindo aqui o ponto final, e o outro é interrogativa direta. Como é que eu identifico isso? Basta eu colocar a palavra razão depois. Se eu conseguir encaixar a palavra razão depois, é porque se trata de uma interrogativa. E aí continua, por que razão? A outra interrogativa. Então esse porquê é separado, só que agora tem um detalhe. Veio no final da frase, veio no final da oração. Então tem que ser com ponto de interrogação. Com ponto de interrogação, olha lá, que absurdo. Com acento circunflexo. A resposta é a letra A. Beleza? E a questão 10. Aí você vê a questão que mistura regência e concordância. Mas acho que praticamente fica muito claro que quase todos os erros são de concordância mesmo. Muitas atividades consideradas pesadas para mulheres, essas atividades compõem. No plural é com M. Uma atividade compõe. Aí seria sem M. No singular, compõe sem M no singular. Mas como muitas atividades estão no plural, o certo é compõe com M. Durante toda uma vida, ela ouviu dos familiares: vocês não é tão feia, não. Pelo amor de Deus, né? Vocês não são tão feias. E outra coisa, o verbo namorar é transitivo direto. Aqui tem um erro de regência. Quem namora, namora alguém, não é namora com alguém. Eu não posso namorar quincas. Inerente a todos, que é inerente a alguma coisa, a preposição a é obrigatória. Ah, Rosenthal, não teria que ter crase aí? Não. Por quê? Porque antes de todas, são pronomes todo, toda, todos, todas são pronomes indefinidos. Não pode haver artigo antes. Então há apenas preposição. Perfeito, há apenas preposição. Inerente a todas as dificuldades,
aceitamos as responsabilidades, essas responsabilidades nos cabem e nós trabalhamos pelo bem de todos. Beleza, tudo certinho, não vejo nada. Então a regência está correta, inerente pede a preposição a. Tá legal? E, enfim. Minhas dúvidas são muito grandes. Minhas dúvidas, pelo amor de Deus, né? Parece que eu creio, estou falando. Minhas dúvidas são muito grandes. Todas conseguirão chegar ao final, regência, erro de regência, verbo chegar, pede a preposição a. Seus sonhos são muito importantes. Plural, erro de concordância nominal. Mas eu gostaria que você colocasse mais os pés no chão, o único erro realmente está aqui. Então, confirmamos a resposta letra C. Eu acho que deu para passar uma boa noção de como é a Banca Cotec. Maravilha, galera. É isso aí. Então, olha, nós estamos ficando bem próximos à Semana do Português, hein? Começa semana que vem. Não percam essa oportunidade, basta vocês se inscreverem, tá? portuguespraconcurso.com. A ideia da Semana do Português não é exatamente ensinar tudo de língua portuguesa em 4 encontros, que vão ser terça, quarta, quinta e domingo, tá? Mas sim utilizar esses 4 encontros para dizer, olha, você não deve cometer esse erro, você tem que proceder assim, você tem que agir assim. São 4 dias só ensinando como o aluno deve agir para passar em concurso público. Tá? Olha, muita gente mudou, né? Olha lá, virou a chave. Olha lá o iniciozinho do nosso rumo após. Virou a chave, entendeu como é que se deve passar, como é que se deve estudar para concurso público. E hoje é servidor público. E tudo começou ali naqueles 4 encontros. Então não percam essa oportunidade. Começa terça-feira, acho que é dia 2, 3, 4 e 7 de abril. 2, 3, 4 e 7 de abril, sempre às 20 horas. É um evento totalmente online e gratuito. Então basta você se inscrever em portuguespraconcurso.com. Valeu, galera. Foi mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço para todos e até a próxima.